Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Espírito Santo, meu melhor amigo. E hoje eu queria abordar sobre outros 3 dons do Espírito Santo. O dom de cura, de fé e de milagres. Esses dons, eles se relacionam entre eles. Eles se relacionam de uma forma que... eu queria deixar claro que os dons, eles são ferramentas dadas por Deus para que a gente possa manifestar o amor dele. Os dons sem o amor de Deus, eles não servem para nada. Paulo vai falar no capítulo 13 de 1 Coríntios que ainda que eu tivesse fé tamanha para mover montanhas, ainda que eu tivesse a fé para curar e ressuscitar os mortos, ainda que eu desse tudo para os pobres, de nada disso me valeria se eu não tivesse amor. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e revelasse os mistérios mais ocultos do coração de alguém, nada disso valeria se eu não tivesse amor. O dom, ele é uma ferramenta para conectar as pessoas ao coração de Deus. O dom é uma ferramenta para manifestar que Jesus, ele ressuscitou. E aqui são os presentes do Espírito Santo, presentes que vão ser como ferramentas para conectar pessoas a Deus e a elas mesmas. Elas mesmas que eu digo é entre amizades, entre elas em amor. Um elo de irmãos na fé. E eu gostaria de trazer alguns exemplos desses dons se manifestando. Certa vez eu estava numa conferência que se chama VOA, que é VOA, Voz dos Apóstolos, que é sediada pelo Randy Clark, pelo ministério dele que é Global Awakening. E nessa conferência, eu tava servindo nessa conferência como catcher, que são aqueles apanhadores, que quando as pessoas caem no Espírito Santo, você pega elas para elas não se machucarem, para elas não bater a cabeça, para tudo aquilo acontecer. E eu cheguei meio tarde assim na conferência e uma amiga minha chegou e falou assim: Link, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô chegando agora. Eu tinha deixado de manhã para descansar e servi de tarde e noite. E aí eu cheguei de manhã ali umas 10, 11 horas. E aí ela pegou e falou: você viu o que aconteceu? Eu falei, não, tô chegando agora. E aí ela pegou e falou assim: olha, uma moça, ela caiu pelo poder de Deus e ela cortou a cabeça dela e ensanguentou todo o chão da igreja. Eu falei, meu Deus, sério? E daí eu peguei e falei, tá, vamos orar por ela. Aí ela falou assim, ela tá lá na enfermaria, eu só queria, alguém pra ir comigo, porque eu quero criar coragem. Ela falou pra mim, eu falei, então vamos juntos. E a gente foi. E quando a gente chegou lá, ela tava toda se tremendo. E eu olhei de um lado, ela tava se tremendo, olhei do outro, tinha uma mulher com o pé pra cima, assim. E aí eu falei, já vou ver o que a outra tem também, porque eu tava querendo lá orar pra que elas fossem curadas. E daí, quando eu cheguei lá, a amiga dela veio de encontro com a gente e falou assim, nossa, ainda bem que vocês chegaram. Ainda bem que vocês chegaram, eu tava querendo ir atrás de alguém pra orar pela minha amiga. E eu falei assim, tá bom, a gente chegou pra orar por ela. O que ela precisa? E ela pegou e falou assim... E quando eu cheguei, eu olhei pra ela, ela tava toda se tremendo e tal. E eu falei, meu Deus, tá convulsionando. Ela tava tremendo assim a cabeça. Tá convulsionando. Só que eu esqueci que eu tava numa conferência que o tema era o Espírito Santo e milagres. E aí ela tava... Eu falei, tá, o que ela tem? E ela pegou e falou assim, não, ela tá cheia. E ela tava falando em línguas. E aí eu falei, meu Deus, então o que ela quer? Ela falou, ela tá preocupada, ela perdeu muito sangue e tal. E eu falei, tá bom, então vamos orar por ela. E aí quando eu peguei e coloquei a mão sobre a cabeça dela para orar por ela, eu senti como se tivesse um coágulo de sangue internamente dentro, como se fosse algo que fosse além daquele corte que ela tinha na cabeça, como se ela tivesse uma dor de cabeça mesmo. Ali foi o dom da palavra de conhecimento se manifestando para cura. Era o conhecimento de Deus sobre o diagnóstico que aquela pessoa estava tendo. E aí quando eu coloquei a mão e eu orei para que aquela dor fosse embora e que os anjos do Senhor costurassem a cabeça dela com fio de ouro, que o Senhor enviasse os anjos dele para fazer essa obra e tal. E aí, beleza, eu virei de costas e fui olhar para outra mulher que tava com o pé para cima, fui perguntar a história. Ela falou, ela caiu da escada e tal, o pé dela tá inchado. E a gente foi orar pela mulher que tava com o pé inchado e deixamos a outra lá que a gente já tinha orado. E aí eu fui orar e tal, e aí a dor dela foi diminuindo. Eu sempre pergunto para as pessoas qual que é o nível de dor que elas estão sentindo. E a gente orando, e aí a dor foi diminuindo, foi de 10 foi para 8, 5 e 1. E aí acabou a dor dela. E aí eu virei de costas e a mulher tava sentada na maca, ela tava deitada antes quando eu orei, ela tava sentada. E a enfermeira tava dando um papel para ela
secar o sangue. Quando ela tirava o papel e ela olhava, já não tinha mais sangue nenhum. E Deus tinha estancado o sangue dela ali na hora. E daí ela pegou e falou assim, não, já quero voltar para a conferência. E daí ela não pôde voltar ali, porque a gente deu a seguinte direção para ela. Olha, você precisa receber o atendimento do SAMU para que o seu milagre seja testificado. Seja testificado e que os médicos sejam alcançados. E daí ela, beleza, já tinha sido feito o pedido, que era um trauma e tal. E aí o SAMU veio, buscou ela, depois eu não vi mais ela. E aí quando foi no outro dia, na conferência, a enfermeira, ela pegou e ela testificou do milagre pra mim. Ela disse, olha, tu viu a fulana de tal? Eu falei, não. E ela pegou e falou, ela tava mais radiante do que nunca. E tipo, ela foi me contar a história de como foi que aquela moça chegou. Ela chegou no hospital. E voltando, que eu esqueci de contar esses detalhes. Ela falou que ela tinha uma dor de uma enxaqueca que ela tinha desde quando ela era criança. E essa enxaqueca não passava por nada. Olá! Podemos pregar com você? Tô no vídeo aqui, ó. Eu tô falando sobre dons. Eu tô falando sobre dom de cura e uma história que aconteceu comigo na conferência da Randy Clark. Aí eu tô contando aqui, deixa eu terminar de contar e vou introduzir. Esses aqui são meus amigos que estão fazendo o curso de evangelismo da Cifran. Cadê o cachazinho? Ela é professora. Ela é professora. Hello. E esses outros são meus amigos alunos. E aí, continuando a história, já vou introduzir eles para eles falarem sobre experiências de cura também. Ela tinha uma enxaqueca que não passava por nada. E essa enxaqueca, ela sanou ali. Lembra que eu falei que eu tive uma palavra de conhecimento quando eu orei por ela, que tinha uma dor que era além do corte que ela tinha, era uma enxaqueca. E ela foi falar que quando ela era criança, ela tinha sido consagrada no terreiro de Macumba. E tinha feito um pacto de sangue na cabeça dela. E ela sentia uma dor que não passava por nada. E quando a gente orou, a dor foi embora na hora. E beleza. Voltando para onde eu tava, quando eu encontrei a enfermeira no outro dia, ela foi contar que quando essa moça foi pro SAMU e chegou lá diante do médico, o médico perguntou assim, de onde é que vem tanto sangue, que não tem nenhum corte aqui na sua cabeça, é como se tivesse só uma marquinha de quando eu era criança. E aí ela foi explicar que estava na conferência da igreja e tal, e se ele tivesse feito um exame, ele teria visto o fio de ouro que foi costurado na cabeça dela naquele momento. Tava contando a história que uma moça tinha caído no chão, no espírito, e cortou a cabeça e sanguentou o chão inteiro da igreja. Na conferência, na igreja. Uau. E aí ela foi pra enfermaria e tava sangrando muito. E aí a minha amiga me chamou pra orar por ela, e quando eu fui orar por ela, a enfermeira colocou o coisa pro papel, já não tinha mais sangue. Uau. Não tinha mais sangue nenhum. E aí ela foi lá no médico, o médico foi olhar e não tinha nada, só uma marquinha de cicatriz de quando é criança. E aí eu vou introduzir vocês podem falar à vontade. Agora eu falei sobre o dom de milagres. Queria que vocês dessem algum exemplo de um dom de fé. Como que se manifesta o dom de fé? Pode falar. How does the gift of faith manifest? Yes. Well, I think one way the gift of faith can manifest Eu acho que uma maneira que o dom da fé pode se manifestar is exactly what our friend Link is talking about. é exatamente o que o nosso amigo Link está falando. We see a situation that needs a touch of God. Nós vemos uma situação, algum problema que precisa do toque de Deus. And so in ourselves we think, I don't want to pray for that person. What if nothing happens, right? E aí a gente está lá e pensa, meu Deus, eu não quero orar por essa pessoa, porque isso não acontecer nada. But faith, yeah, we good? Yes. But faith says, but the Word of God says, when I lay hands on the sick, they recover. Mas a fé fala, a palavra de Deus fala que quando nós oramos pela pessoa, a pessoa é curada. Yes. And faith says, I'm not going to believe my own thoughts, I'm going to believe the Bible. E o que a fé fala? Que eu não vou acreditar nos meus pensamentos, eu vou acreditar no que a Bíblia fala. And so I'm going to take action on what the Bible says and pray for this person. Então eu vou tomar uma ação de orar por essa pessoa, já que a Bíblia fala para fazer isso. That's faith. Isso que é a fé. Me dá um exemplo de provisão material também, incluindo fé. Às vezes Deus te dá uma visão, um planejamento, mas ainda não chegou a provisão. Como que a fé se manifesta nesse lugar? Okay, about what? In case you need something like Provision, money, yeah. provision of money or Yeah. something, Yeah. that it just like you see what you need and Yeah. like somehow God That just this gives you. brings it. Yeah. Yeah.
So tell something about What do that. you have for that? For me? Yeah, Yes. do you have Pode a falar. testimony about that? Aham. Yeah, I have like money. Yeah. Money. Yeah. Yes. Cash. Yeah. Pessoal, eu vou falar em português, eles entendem bastante português e espanhol, mas na hora de falar é mais difícil. Então, falar em português eles entendem. Mas nós estamos numa escola de evangelismo aqui em Curitiba. Eu sou de São Paulo, eles são de Orlando. Pode apresentar, falar o nome de vocês, que eu só introduzi, mas ninguém falou o nome. Introduz Sou yourself. Jess. Eu sou Kristen. Yeah, just say something. Yes. Oh, Where are you from? And pues somos misioneros de Orlando, Florida y trabajamos aquí en Brasil y también en México. That's it. Sí. E eu sou a Bianca, de Piracicaba, no interior de São Paulo. Então eu conheci eles lá em Piracicaba, num treinamento de evangelismo Que legal. também. E nesse treinamento eles chegaram e eu cumprimentei eles em inglês. Aham. E eles me falaram que precisava de uma tradutora. Aham. E eu falei, mas como você veio por um treinamento de evangelismo e não tem tradutora? Pela fé. E isso, eles falaram, Deus ia preparar lá, né? E eu fui a preparação de Deus. Então, Uau. essa foi uma provisão para eles, né? Aham. De como Deus se manifesta. Mas para mim, hoje, nesse treinamento que nós estamos, eu fiquei sabendo por eles que ia ter o treinamento. E aí eu, nossa, não tenho dinheiro para estar lá. Uhum. E quando deu certo a entrevista, tudo, eles pagaram a minha entrada aqui. Uau. E a minha hospedagem também, né? Aham. Eu estou hospedada com eles. E depois também o resto que precisava, muita gente foi, assim, o Senhor foi enviando pessoas para mandar oferta para mim. Então eu acreditei, eu queria estar aqui, eu orei e Deus, sendo fiel sempre, me honrou. Que legal. Amém. E é assim que o dom de fé se manifesta, que a gente está lendo, vou ler o texto só para colocar na tela. 1 Coríntios 12, 9 e 10. E a outro, fé pelo mesmo Espírito, e a outro, dom de curar, e a outro, pelo único Espírito, a outro, o poder para operar milagres, a outro, profecia e tal. Então esses três dons é o que a gente está falando como dons, como ferramentas dadas pelo Espírito Santo para amar as pessoas, para que a gente manifeste o coração de Deus para as pessoas. Eu queria um exemplo também de cura, que eu falei um exemplo de milagre, algo que tipo vai além da cura. Queria um exemplo pro Jazz, um exemplo de cura, um testemunho de cura e tal. Yeah, I'm trying to think. I don't know. I have Yeah. one. Pode falar. Eu tenho This isn't, well, it's kind of healing, but this is an amazing testimony. é um testemunho que eu vou contar sobre cura. Não é sobre cura, But it's amazing. You'll love mas é this. maravilhoso, Ok. você vai amar isso. I was in Nigeria, Estava na Nigéria and there was a little girl. She was 12 or 13 years old, e tinha uma menininha de 12, 13 anos. and she received Jesus as her Savior, and she was so excited to receive a follow-up book about Okay. Jesus. E ela estava tão feliz que ela tinha aceitado Jesus e recebeu um livro que era os próximos passos que ela Aham. precisava. She probably had never owned her own book, personal book. E ela nunca tinha ganhado um livro que era só dela, Aham. pessoalmente. And so she was so happy, and she opened the book, and then, she got very sad and worried. She looked worried. E ela abriu o livro e ela dava para ver que ela ficou muito preocupada, que ela ficou triste. She said, I can't read. My mother cannot afford to send me to school, so I've never learned how to read. E ela falou: eu não sei ler, minha mãe nunca pôde me mandar para a escola, então eu nunca aprendi como ler. I said, oh, it's okay. We will pray for God to send someone to you, a pastor or a friend who can help you read the book. E aí nós falamos para ela: calma, fique tranquila, porque nós vamos enviar alguém para vir aqui para ler para você, um pastor ou algum missionário. I said, and also I will pray that God gives you the ability to read. E também eu vou orar para você ter a habilidade, que Deus dê a habilidade para você ler. Aham. So we just prayed a very short prayer, and I prayed both of those things, that God would send someone to her, and then I said, and Lord, in Jesus' name, give Joy, her name is Joy, the ability to read right now.
E eu fiz uma oração muito rápida mesmo, mas pedindo pelas duas coisas. Que o Senhor pudesse mandar alguém ou enviar, ou ensinar ela, que chama, o nome dela é Joy, que significa alegria, né? Ou que o Senhor dê habilidade para Joy também ler a palavra. And so we hugged, and she went that way, and I walked this way. Daí nós nos abraçamos, ela foi para um lado, eu vim para o outro. And in about 30 seconds, she had that book open and was running toward me with her eyes as big as dinner plates. E em 30 segundos, ela abriu o livro e veio correndo para mim com os olhos desse tamanho. And I knew what she was going to say, and I said it for her. E eu sabia o que ela ia me falar e eu falei por ela. I said, "You can read, can't you? You can read." E eu falei para ela, você consegue ler, não consegue? Você pode ler, né? She said, "I can read, I can read, I can read." E ela tava assim, sim, eu consigo ler, eu consigo And ler. I said, "Show me." E eu falei para ela, me mostre então. And she began to read that book out loud to me, just fine. Uau. E ela começou a ler alto aquele livro para mim assim na hora. So that is a miracle that changes her life forever. Meu Deus. Então esse foi um milagre que mudou a vida dela para sempre. Yeah. On your team that, also, you already had that lady who was bent over too. oh yeah, that was amazing. That was Tinha uma outra história também de uma senhora. With that little girl Joy, it reminded me of what Link just said. E da história da Joy, me lembra de algo que o Link acabou de me falar, That it reveals the heart of the Father. que revela o coração do Pai. Yeah. There was another really beautiful miracle that I saw. E tinha um outro milagre também lindo que eu vi. We were in a village, a small town in Nigeria, Nós estávamos numa cidade pequena, numa vila lá na Nigéria. and there was an old lady, and she was bent over at her back, like this, all the time. Tinha uma senhora, ela andava na verdade assim, desse jeito, assim, em cima da She da walked coluna. like that, she lived like that every day for 15 years. 15. 15. E ela andava desse jeito por 15 anos, assim, da mesma maneira, sem ficar de pé inteira. And so we prayed for her, Daí nós oramos por ela. and actually I prayed for her first, and nothing happened. Na verdade, eu orei por ela primeiro, nada aconteceu. But then another member of our team, Samuel, he began to pray for her, E aí um outro cara do nosso time também, o Samuel, começou a orar por ela. and he was like angry that this woman was bent over like this. E ele tava assim, furioso que essa mulher tava daquele jeito, andando daquele jeito. And he just cast out that spirit of infirmity, E ele expulsou o espírito de enfermidade que estava sobre ela. and I watched her E eu stand up till she was perfectly straight, Eu vi com os meus olhos ela levantando até ficar de pé totalmente. completely healed. Completamente curada. And then all of the people in the town gathered around us E aí todas as pessoas da cidade começaram a se juntar a nós. because they knew that she had lived like this for 15 years. Porque eles viram ela, eles sabiam que ela ficava assim por 15 anos. And they're all like blah 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 and all these different languages. E eles começaram todas as linguagens diferentes, muita gente conversando. And then her granddaughter and daughter were there to both confirm that she had been like this for all that time, and that God instantly healed her. Uau. E aí a neta dela e a filha foram lá testemunhar que ela estava assim mesmo pelos últimos 15 anos andando dessa maneira. Yeah, it was amazing. And Jesus received all the Yes. glory. E Jesus recebeu toda a glória nesse milagre. E é muito o amor do Pai, né? Uma vez eu tava lendo aquela passagem que diz que Jesus ficou muito bravo com a incredulidade dos discípulos quando eles não conseguiram expulsar o demônio do filho do homem, que ele estava epilético, ora na água, ora no fogo, e caía. E Deus falou comigo que a raiva de Jesus com a incredulidade dos discípulos é porque eles não entenderam o coração do Pai, de que existia um Pai que não conseguia libertar um filho. Yeah. Porque era o Pai que pediu para Jesus, liberta o meu filho, porque os teus discípulos não conseguiram. Wow. E Jesus, ele se ira porque ele revela o coração de um pai que olhou para um filho preso. Amen. E aí ele declarou com uma só palavra e aquele demônio saiu. Yes. A libertação ela vem muito com o dom da fé, porque ele ficou irado com a incredulidade, com o dom da fé e com o amor do Pai de receber alguém cativo que precisa ser liberto. Amen. E eu That queria is so good, bro. That is so good. Yeah. E eu queria que vocês orassem pelo pessoal que vai assistir esse vídeo depois, para que eles recebessem não só os dons do Espírito Santo, mas se relacionassem com a pessoa do Espírito Santo. Porque o nome dessa série é Espírito Santo, meu melhor amigo.
Porque às vezes as pessoas recebem os dons, mas eles esquecem do doador dos dons, que é o Espírito Santo. Eu queria que vocês orassem pelo pessoal. Oh, do you want to pray? Não, you can pray. Okay. Go ahead. Okay, what am I praying for exactly? We like to. Orar pelas pessoas que querem receber Sim, os dons, né? sim, que estão Vai, assistindo, Pedro, que quem- tem esse desejo. Pray for the people who's watching Yeah. and want, like, have the desire to give the gifts of like But Holy also Spirit knowing gifts. the Holy Spirit. Yes, too. yeah, Also yeah, that's knowing it the right Holy there. Spirit. Conhecer Yeah. o Espírito Santo. Yeah. Yeah, okay, well, let's pray that. God, I do pray for those that are watching right now. Senhor, eu oro por esses que estão assistindo agora. That Holy Spirit, you put a Yes. hunger on the inside of them Espírito Santo, que você coloque uma fome no coração deles, that keeps them awake at night, que mantenha eles acordados à noite that consumes them during the day. e consuma eles durante o dia. Holy Spirit, grab their hearts Espírito Yes. Santo, pega o coração deles with a desire to be your best friend. com o desejo de ser o seu melhor amigo. That they would begin to say, I need the Holy Spirit. Falar, Espírito Santo, eu preciso de você no meu coração. And Lord, as they begin to cry out for you, E Senhor, que eles comecem a querer muito, buscar muito o Senhor. I pray that you blast them like a big fire hose. You blast them with the power of the Holy E que Spirit. você, com uma chama de fogo, coloque chama de fogo no coração Yes. deles com o seu Espírito. That they would be overwhelmed with the presence of E God. que eles sejam tomados com a presença de That they Deus. would be changed by the Que presence eles of sejam God. transformados pela presença de Deus. That you would blow their minds with your power. E que a mente deles seja aberta com o seu poder. And that your love would compel them to pray for other people. E que o seu amor chegue neles de uma maneira que eles sintam o desejo de orar por outras pessoas. That they would try to keep their mouth shut, but they would find themselves opening their mouth. De uma maneira que eles até tentem ficar com a boca fechada, mas eles não consigam e vão atrás das pessoas e orem por essas pessoas. By the power of the Holy Spirit. Pelo poder do Espírito And as Santo. they speak and pray, E assim como eles falam e oram, they would see you, Holy Spirit, move through them, eles vão ver o Espírito Santo movendo através deles. changing their lives and the lives of other people. Mudando a vida deles e a vida das outras pessoas. To the glory and honor of Jesus Pela Christ. glória e honra de Jesus Cristo. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você ficou até aqui, ó, até acender a luz ali. Eu tava ali gravando em outro cenário, mas tinha muito barulho e eu vim pra cá. E eles acabaram de me encontrar aqui, entraram no vídeo e eles abençoaram muito a minha vida e a vida de vocês. Queria agradecer a vocês por terem entrado e queria também pedir por outras participações no futuro. Amém. E nós queremos honrar a vida do Link também, que Sim. está aqui Amém. gravando o vídeo. E ele Amém. entendeu realmente Sim. o quanto ele está amando as almas. O Senhor está colocando amor no coração deles pelas almas, a ponto dele estar aqui falando para você da urgência e do porquê você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e porque tem uma vida maravilhosa para você. Sim. E ele sabe dessa urgência e tem um amor por você tão grande a ponto de estar Amém. deixando outras coisas para estar aqui falando com você. É verdade. E é Parabéns, isso. viu? E obrigada por Amém. fazer esse trabalho com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Link. Obrigado. Muito obrigado. E fecha, deixa eu parar aqui.